E aí, meus queridos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Einstein aqui trazendo mais um conteúdo massa de literatura, galera. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Vale lembrar que a gente saiu voltando assim algumas aulas, nós saímos das vanguardas europeias, verificamos a influência das vanguardas europeias no que seria mais à frente o modernismo, né, galera? A gente estudou o pré-modernismo em seguida. Depois a gente entrou na primeira geração do modernismo. E o que que a gente vai estudar hoje, galera? Certo? A gente entrou na primeira geração, agora a gente entra na prosa, tá, galera? Então a gente vai falar da prosa, né? Nós sabemos que existe o texto em poesia, o texto em poema, que é aquele texto que preza muito pela forma, né, gente? Pela métrica, muito mais no sentido de causar musicalidade, beleza estética, digamos assim, enquanto a prosa é aquele texto que vai de margem a margem, que tem parágrafos, não se preocupa com métrica, com rima, nem com nada disso, tá bom? Então vamos lá, a gente vai abordar justamente a geração de 1922, que é a primeira, né, galera? E vai até 1930, com um olhar mais na prosa. Vamos nessa, pessoal? Então, muita atenção aí no nosso slide. Olha só, a gente tem a prosa da primeira geração modernista, né, gente, que marca ruptura, certo? Aí, ó, marca nacionalismo e experimentação, né, gente? A gente vê coisas novas surgindo aí nessa proposta, tá bom, meus queridões? A gente vê coisas que, na verdade, nunca aconteceram antes na literatura, principalmente quando a gente teve um movimento literário que se chamava ali parnasianismo, que era completamente contra a proposta que a gente vai ter aqui nessa geração de 1922. Galera, lembra aí, sempre que nós vamos estudar literatura, meus queridos, é importante a gente sempre analisar três fatores, três perspectivas aí. A primeira delas, a gente tem o contexto histórico-social, depois a gente tem que analisar as características do movimento literário, depois os autores. Eu entendi os autores, eu vou partir para a análise das obras. Vou ler poema, vou ler muitas poesias, vou ler os textos em prosa, vou entender. Essa parte é muito importante, tá, galera? E claro, não pode faltar, na verdade, tem que ocupar a maior parte do nosso estudo, que é a resolução de questões. Não deixem de fazer questões, galera. Às vezes a gente se prende muito à teoria, né? A gente entende, gabarita o contexto histórico-social, as características do movimento literário, os nomes dos autores. Aí cai um poema, a gente não consegue interpretar. É triste, galera, isso é muito triste. Então, façam interpretação, leiam poemas, resolvam questões que aí a gente consegue avançar. Beleza, meus queridões? Vamos nessa então? Então, voltando aí para o nosso slide, galera, olha só. A primeira coisa que a gente vai estudar aí, no primeiro momento, é o contexto histórico-social, tá, galera? Como é que estava o Brasil nesse tempo aí? A gente estava aí, gente, ó, Brasil dos anos 1920, certo? Então a gente já era, né, já tinha a nossa independência, já tinha toda a questão, né, gente, lá, ó, a gente vai ter até falar aqui do centenário lá de 1922, né, galera? Mas o que que aconteceu? Vamos aqui, queridões, ó, transformações em curso, urbanização acelerada e crescimento industrial, tava todo vapor aqui no Brasil. Olha lá, centenário da independência, né, como eu acabei de citar, chegada das vanguardas europeias ao país, né, gente, influência e busca intensa por uma identidade nacional. Galera, presta atenção aqui, esses dois últimos pontos aqui são mega importantes, tá? Por quê? Porque as vanguardas europeias, de certa forma, elas influenciaram os nossos autores aqui do modernismo no Brasil, certo? Então, se cair alguma alternativa dizendo que as vanguardas influenciaram a proposta, influenciaram os ideais, influenciaram a maneira de fazer arte, literatura, vocês vão dizer que está certo isso aí, tá? Só que ao mesmo tempo que a gente usava esses ideais da vanguarda europeia, meus queridos, a gente também buscava por uma identidade intensa, certo? Então, uma identidade nacional. Ah, então, professor, a gente pode dizer, de certa forma, que eu já vi isso, né? A gente tentar buscar a nossa identidade. Eu vi isso onde? Eu vi isso no romantismo. Eu posso dizer que o romantismo é um movimento literário que teve uma proposta muito parecida com o modernismo lá de 1922? A resposta é não, queridões, lá. Por quê? Por que não, gente? Porque em 1900, lá no romantismo, na verdade, 1836 ali, a gente tinha uma proposta de resgatar a nossa natureza, os nossos indígenas como símbolos do nosso país, mas era muita maneira europeia.
certo? As nossas palavras, a cultura dos nossos indígenas, inclusive, a cultura era uma cultura europeia, ficou até uma coisa meio engraçada de se ver assim, não tinha muito de identidade brasileira assim nesse momento, certo? E aqui, lá no nosso modernismo, é uma proposta muito mais crítica, analisando de fato o que a gente tem aqui no país, tá, queridões? Então, é o primeiro movimento que vai valorizar a forma como nossas pessoas falam, um português mais coloquial, certo? A gente vai pegar palavras como teia, teiado, milho, né? Se referindo a milho. Então, não existia isso, galera, certo? É importante a gente lembrar que as nossas palavras eram palavras muito formais, de acordo com a gramática formal mesmo. Tá bom, meus queridões? Voltando aqui no nosso slide, olha só. Então a gente tinha essas questões, mas existia também um grande desafio do Brasil adiante, né, galera? Qual era? Olha lá, o Brasil vivia uma contradição profunda. Modernizava-se economicamente, mas sua arte ainda imitava modelos europeus do século XIX. Intelectuais modernistas sentiam a necessidade urgente, né, gente, de mudar esse cenário. Queriam construir uma arte genuinamente brasileira, capaz de expressar a riqueza e as contradições do povo. Opa, queridões, ó, isso aqui é importante, anota isso aí, dá um pause aí nesse vídeo, certo, galera? Para um pouquinho a tela e anota isso daí, tá, galera? Então, é o primeiro movimento literário que quer, de fato, fazer uma análise da proposta e quer trazer ali o que, de fato, é o Brasil, certo, meus queridões? Isso é mega importante, tá? Então, pode-se dizer que é o primeiro movimento literário que realmente vai trazer a cultura brasileira, olhando a nossa identidade, as nossas tradições, a nossa língua e nosso povo, a nossa diversidade, nossas contradições. Tá bom, meus queridões? Então, presta bem atenção nessa parte. Não tem como falar desse conteúdo, galera, sem necessariamente falar da Semana de Arte Moderna, ó, meus queridos. Assunto o qual já abordamos na aula anterior, certo? Então, foi o marco fundador do modernismo brasileiro, certo? Ocorreu lá, gente, ó, nos dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, como a gente sabe, no famoso Teatro Municipal de São Paulo, né, gente? E tinha como objetivo, ó, gente, dá pause nessa tela aí de novo, ó, tinha como objetivo, ó, romper com o academicismo, renovar a linguagem artística e valorizar a cultura brasileira em todas as artes, tá, gente? Olha lá. E a consequência foi o nascimento oficial do modernismo brasileiro, um divisor de águas na história da cultura nacional. Opa, meus queridos, essa tela aqui é muito importante, hein? Beleza? Copiem tudo, meus queridos. Então, assim, foi um movimento, como a gente sabe, que inclusive foi um movimento muito polêmico, muito criticado, principalmente pela galera mais conservadora da época, certo? Era um movimento ali, né, gente, que trazia uma proposta coloquial de querer identificar as raízes do país e como é que a galera tradicional do parnasianismo, principalmente, viu isso. Ah, gente, com muito desdém, tá? Inclusive, a Semana de Arte Moderna, aí vale lembrar que foi objeto de muitas críticas, de muita zombaria, muitas risadas e muito, enfim, foi um movimento que, foi um evento ali que foi muito polêmico, certo, queridões? E passando aí, quais são as características aí da prosa modernista, gente? As características desse movimento literário, primeiro, olha lá, a gente tem pela primeira vez a linguagem coloquial e oralidade nos textos. Olha lá. Então, o escritor modernista falava como o povo falava, incorporando gírias, erros gramaticais intencionais e ritmos de fala. Para quê, galera? Para, de fato, valorizar, meus queridos, ó, valorizar a nossa, olha lá, galera, identidade. Beleza? Valorizar a nossa identidade como ela realmente é. Beleza, queridões? Então, ó, tinha muito humor e ironia também, gente. As ferramentas críticas para questionar a sociedade, a política e os costumes de forma leve e irreverente, tá bom? Fragmentação e experimentação também faziam parte, né, gente? Então, aquela narrativa linear, tradicional, em favor de estruturas fragmentadas, né, gente? Influenciadas pelo cinema e pelo jornalismo. Opa, pera aí, gente, ó, isso aqui, ó, estrutura fragmentada, certo? Que era influenciada pelo cinema e pelo jornalismo, é a primeira vez que a gente encontra também. Então a gente, inclusive, tem uma coisa que nós chamamos aí, algumas obras de textos, olha lá, galera, textos cinematográficos, que é a maneira
de escrever que de fato imita ali o cinema, os textos cinematográficos, tá? Toda aquela questão estilística do texto cinematográfico era incorporado nisso aí também. E nós tivemos o nacionalismo crítico, tá, gente? Então, era uma valorização do Brasil, mas era uma valorização real, crítica, tá? Celebrar as riquezas e, ao mesmo tempo, denunciar as contradições do país. Então, atenção, galera, atenção aí, ó. Muita atenção. Por quê, meus queridões? Porque a gente teve o nacionalismo lá do romantismo, mas não foi um nacionalismo necessariamente crítico. Nós recorremos aos nossos símbolos, ao nosso povo aqui, o nosso país, a nossa natureza, né? Tínhamos o ufanismo e toda essa questão aí, mas vale lembrar que não era crítico. Era a maneira como os portugueses também faziam. Tá bom, meus queridos? Então isso é mega importante. Logo, galera, lembre-se aí, é a primeira vez que nós temos um nacionalismo realmente crítico, tá? Que é aqui no nosso modernismo, tá? Em 1922. A primeira geração, gente, do modernismo, ela ficou muito conhecida por ser uma geração naturalmente rebelde. Uma geração pé na porta. Inclusive, ela é até chamada de fase heróica, como a gente viu em outra aula. Né? Então, ela tinha uma proposta nova para trazer. Eles sabiam que essa proposta nova não seria facilmente aprovada pelo povo, pela elite da época, e que por isso foi necessário lutar muito para trazer esses novos ideais, certo? Apresentados lá na Semana de Arte Moderna em 1922, tá bom? Então, voltando aqui, meus queridinhos, eu espero que vocês estejam entendendo a aula aí. A gente entra aqui nos movimentos internos do modernismo, né, gente? Quais eram eles? Basicamente, nós tínhamos três, tá, gente? Aqui a gente tinha o movimento pau-brasil, certo? Que basicamente tinha, propunha uma linguagem simples e direta, como se fosse possível exportar a brasilidade para o mundo, tá? Então é mais ou menos algo parecido ali, né, gente? Olha lá, liderada por Oswald de Andrade, valoriza o cotidiano brasileiro e propõe uma linguagem simples e direta, como se fosse possível exportar a brasilidade para o mundo. Aqui, em pleno ano de 2026, a gente vê, né, gente, a nossa cultura sendo exportada, a gente vê o nosso jeito brasileiro de ser sendo exportado. Essa era o primeiro ideal aí do movimento, tá, galera? Então, propõe uma linguagem simples e direta, certo? Com o objetivo meio que de exportar a brasilidade para o mundo, tá certo? Outra questão aí, outro movimento, a gente teve o movimento verde-amarelismo, tá, galera? Que era uma corrente de nacionalismo mais exaltado, com forte valorização do elemento indígena como símbolo de uma luta, de uma identidade autenticamente brasileira, tá, gente? Então, aqui, principalmente, a questão da valorização do elemento indígena como sendo o principal. E a gente tem aqui também a antropofagia, tá, galera? Que seria no sentido ali de devorar, olha lá, devorar a cultura estrangeira, mas com o intuito de transformá-la em algo próprio, sem rejeitar nem copiar servilmente, essa palavra que é importante, o que vinha de fora. Tá bom, meus queridões? Então, espero que vocês estejam entendendo. Esses são os três movimentos literários, os movimentos internos do modernismo, certo? Que traziam a nossa proposta aí, da primeira geração da prosa modernista, tá bom? Esses eram os três primeiros movimentos. Três movimentos, na verdade. Depois, queridões, a gente entra aqui nos principais pensadores, tá, galera? Olha lá, a gente teve aí o Mário de Andrade, tá, gente? Talvez seja o principal deles, o que trouxe as obras aí mais geniais, né, gente? Ele era um grande intelectual e teórico do movimento. Ele era pesquisador do folclore e da cultura popular e construiu a obra mais ambiciosa da geração, que é Macunaíma, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa obra aí. Temos também o Oswald de Andrade, muito conhecido por sua ironia, sua proposta, né, gente? E ele era, de fato, o mais radical deles. Ele era muito irônico, ele respondia com textos muito irônicos, zombava, caçoava, muitas vezes, digamos assim, de movimentos mais tradicionais, né? Dizendo que esses movimentos já não eram mais necessários, né, que a época exigia uma nova perspectiva literária, né, gente? Então a gente tinha aqui, ó, ele foi o criador do Manifesto Pau-Brasil e antropófago, né, gente, que revolucionou a prosa com fragmentação e linguagem telegráfica, tá bom? E depois nós temos Alcântara Machado, né, gente, que era mais um cronista da modernização urbana. Então ele, de fato, documentou com muito humor, né, gente, e sensibilidade a vida dos imigrantes italianos que transformaram São Paulo ali. Falou um pouco desse contexto. São Paulo, gente, a gente fala de uma galera que era, de fato, da elite paulista, certo?
Então, em muitos momentos, eles vão falar de São Paulo aí, exaltando também o Estado. Tá bom, meus queridões? E aí, como a gente falou, a gente entra na obra Macunaíma, certo? Desse cara aqui, ó, beleza? Que é justamente aí o Mário de Andrade, tá bom, gente? E aí, continua, meus queridões. Olha lá, a obra Macunaíma, basicamente, ela fala de um herói às avessas, tá bom, gente? Só um instante, pera aí. Deixa eu voltar um slide, galera. Pera aí, deixa eu apresentar um outro slide. Olha lá, a gente tem aqui o Mário de Andrade, que é aquele rapaz da foto anterior, que era o grande intelectual ali do movimento, né, gente? Da primeira geração aí do modernismo. E aí, gente, olha lá. Mário de Andrade foi o maior pesquisador da cultura popular brasileira de sua geração. Viajou pelo Brasil coletando lendas, músicas e expressões populares para incorporar à sua literatura. Sua escrita mistura oralidade, folclore e nacionalismo crítico de maneira revolucionária. E aí a gente tem obras principais. Primeiro, Macunaíma, como a gente falou, certo, galera? Olha lá. A gente tem aqui a Rapisódia de um Herói Sem Nenhum Caráter, né? Que é o nome da obra. Rapisódia, gente, é aquela história heróica que é contada, digamos assim, certo? Alguém conta uma história heróica. E aí a gente tem aqui, né, o Macunaíma. Quem era o Macunaíma? Era basicamente um herói às avessas, tá? Então, todas as características que nós temos de um herói, certo? A gente vai fazer aquele cara anti-herói, digamos assim, beleza? Então, olha lá, gente. A gente tem aqui valorização e mitos indígenas, a gente tem oralidade popular, a gente tem também humor e ironia, certo, meus queridos? Como características dessa obra, beleza? E avançando aí, gente, a gente tem aqui, fazendo uma análise de Macunaíma, o que de fato era, galera. Olha lá, gente. Presta atenção aqui nessa parte, ó. Um herói às avessas. Macunaíma não é um herói tradicional. Corajoso, virtuoso e determinado. Ele é preguiçoso. Olha aqui, galera. Ele é preguiçoso, contraditório. Olha lá. Malicioso e astuto. Representa as contradições do povo brasileiro, a mistura de culturas e improvisação, o jeitinho, tá bom, galera? Então fala da questão do brasileiro, certo, gente? Não como um ponto de vista mais negativo, né, gente? Mas as contradições, né, do Brasil que é tão vasto e tão pluralizado, digamos assim. E quais eram os temas centrais? Gente, a gente valorizava principalmente a nossa cultura. Então a gente vai falar do folclore, né, nacional, a gente vai falar da mistura étnica, indígena, africano, europeu e a formação da identidade brasileira, que são os grandes eixos temáticos aí, tá bom, meus queridões? E aí a gente tem o nacionalismo crítico, tá, galera? O que é nacionalismo crítico? É de fato aquele nacionalismo que realmente considera toda essa pluralidade do nosso país, tá bom, gente? Então, olha lá. Mário celebra o Brasil em toda a sua riqueza simbólica, mas não fecha os olhos para os seus problemas. A exploração, a desigualdade e as contradições sociais estão presentes na narrativa. Tá, galera? Então isso é muito importante. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês estejam entendendo a nossa aula aí de hoje. Vamos nessa. Então a gente parte aqui para o Oswald de Andrade e os manifestos, tá? Então, galera, ó, Manifesto para o Brasil, como a gente viu, certo? Que é uma obra aí de 1924. Olha lá. A poesia existe nos fatos, então o objetivo era criar uma literatura exportável e autenticamente brasileira. Lembra que a gente acabou de falar isso? Né? Que valoriza a realidade cotidiana do país como matéria-prima legítima para a arte, sem complexo de inferioridade diante da cultura europeia. Ou seja, gente, a gente não vai aqui se achar inferior, submisso. A gente vai valorizar a nossa matéria-prima e vai começar a exportar, certo, gente? Ó, beleza? Nada de complexo de vira-lata aí. Certo? Nada de jeito europeu de se fazer, beleza? Depois a gente tem o manifesto antropófago. Gente, quando a gente fala antropófago, a gente está falando no sentido de pegar, certo, o que é de fora, transformar e trazer a nossa identidade, digamos assim, entende? Pegar, devorar o que é de fora e fazer a nossa identidade. Então, olha lá, a proposta era que o Brasil deveria devorar simbolicamente a cultura estrangeira e transformá-la em algo próprio, assim como os tupinambás devoravam seus inimigos para absorver a sua força. Esta é a principal teoria do modernismo brasileiro. E aí a gente tem as obras, né, galera? Na prosa ali a gente tem Memórias Sentimentais de João Miramar, linguagem cinematográfica e fragmentada. Eu acabei de falar disso aqui, né? A gente lembra o texto, a maneira do meio cinematográfico mesmo.
Serafim Ponte Grande, experimentalismo radical e humor irreverente, tá bom? Então, queridos, estão entendendo? Estão comigo aí, galera? Vamos nessa. Então, a gente está falando da prosa da primeira geração aí do modernismo, certo? E aí depois a gente entra aqui no próximo slide que fala justamente sobre a transformação da linguagem literária. Queridões, se atentem aí, gente. Olha lá. A revolução do modernismo foi democratizar a língua literária, aproximando a escrita da fala real do brasileiro comum. Então a gente tinha aqui a questão do aspecto, né, gente? Olha lá. E de fato a gente vai transformar. Ei, galera, vale lembrar que esse movimento literário aqui, ó, parnasianismo, ele foi um movimento que antecedeu o modernismo, principalmente ali, e ele trazia, né, muitas vezes, lembra aí, para a gente comparar, ele trazia a perfeição, ó galera, perfeição estética do poema. Olha lá, ele trazia a proposta, inclusive, ele trazia ali que o poeta, olha lá galera, ele era visto como ourives, ó. O que é um ourives? É aquele cara que fabrica joia, aquele ofício do cara que fabrica joia. Certo, queridões? E, de fato, o ourives, ele produz a sua joia, não é? A mesma coisa valia para o poeta, que produz a sua poesia. Entenderam? Então, ele dizia que, basicamente, o ofício do poeta era como o ofício de um ourives. O ourives produz a joia e o poeta produz a poesia como se fosse uma joia. Cada detalhe deve ser muito valorizado, prezando muito mais pela forma. Inclusive, esse movimento literário aqui trazia um mote que dizia arte, ó, pela arte. Entendeu? A arte era absoluta e carregava todas essas características aqui, ó. Formalidade elevada, norma rígida e culta, estilo rebuscado e arcaico, narrativa linear, modelos europeus clássicos. Olha aí, gente, isso aqui era o mais criticado aí mais para frente, lá no nosso modernismo. Enquanto isso, quais eram as propostas trazidas ali, né, gente, pelo modernismo de 1922? Oralidade e coloquialidade. Gente, isso aqui para a época era um absurdo, né, gente? Então, como assim? Formalidade elevada vai ser substituída por oralidade e coloquialidade, gente. Coloquialidade, lembrem-se aí, é o português do cotidiano, do dia a dia, tá, gente? Do nosso dia a dia mesmo. Então, as variedades linguísticas que nós tínhamos no nosso povo são muito valorizadas nesse movimento aí. Liberdade, transgressão, certo? Nada de fazer uma poesia sempre com aquela mesma forma. Inclusive que a gente teve os poemas Pílulas do Oswald de Andrade, né, que era uma proposta rápida, de comunicação rápida, um poema muito pequenininho, é apenas uma estrofe, certo? Linguagem popular e direta, fragmentação, experimentação e realidade brasileira realmente viva. Tá, meus queridos? Valorizando aí a nossa cultura, o nosso povo, a nossa maneira de se fazer literatura. Tá, galera? Vocês estão comigo? Estão entendendo aí, gente? Vamos nessa. Avançando no nosso slide aí, meus queridos, a gente vai entrar na parte que fala sobre, de fato, o que cai nos vestibulares. E aí, ó, muita atenção, galera. Olha lá. Primeiro, Semana de Arte Moderna aconteceu lá em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, certo? Trazia fragmentação narrativa e ruptura, gente, ó, com o romance tradicional. Galera, atenção, não estou falando do romance romântico, eu estou falando do romance como gênero textual, como obra, como livro profundo. Muitas pessoas, aprofundamento psicológico, aprofundamento de personalidade, riqueza e detalhes, isso é um romance, tá bom, galera? Então, uma ruptura, né? Aquele romance linear foi substituído por uma nova maneira de se fazer literatura, né? A gente tem aqui oralidade e linguagem coloquial presente nas obras, algo que nunca foi citado mesmo lá no romantismo, que se dizia nacionalista, mas que não valorizava tanto assim, digamos. Antropofagia cultural, lembra devorar o que é de fora e transformar o estrangeiro de forma a gerar uma nova proposta nossa. Pau-brasil no sentido de exportar a nossa realidade cotidiana, né, gente? Nacionalismo crítico, que a gente sabe também que é o nacionalismo crítico, que é aquele nacionalismo que olha para as entranhas do país, verifica os problemas, as mazelas ali e denuncia. E a obra Macunaíma, que é aquele herói sem nenhum caráter, né, gente? Que é, de fato, ali traz essa questão da identidade brasileira, contrariando aquele herói clássico ali que era apresentado pela proposta europeia. Tá bom, meus queridões? Está todo mundo comigo? Vocês estão entendendo aí, gente?
E aí nós temos depois o legado da primeira geração. Qual foi o legado dessa galera? Certo, gente? O modernismo ele não queria copiar o Brasil, ele queria descobrir. Tá? Vale lembrar que essa galera viajou todo o Brasil, foi para Ouro Preto e várias regiões a fim de descobrir qual era e pintar o quadro ali do que era de fato a nossa identidade, o que era o nosso povo brasileiro. Galera, é importante citar que eles conseguiram cumprir o objetivo deles de renovar a arte e trazer uma nova proposta para a nossa literatura, certo? Então, eles descobriram e reinventaram o Brasil, criando uma arte capaz de expressar a identidade nacional em toda a sua complexidade. Teve os três pilares também, gente, olha lá, Mário de Andrade, a pesquisa e a teoria, Oswald de Andrade, a racionalidade, certo? Alcântara Machado, e teve também o legado duradouro, a construção de uma literatura genuinamente brasileira que influencia autores, artistas e pensadores até os dias de hoje, tá bom, gente? É importante aí, meus queridões, que essa galera aqui consolidou os objetivos, abriram o caminho, essa galera consolidou os objetivos, abriu o caminho para o que seria as próximas gerações aí, né, galera? Então, o que essa galera conseguiu? A primeira geração do modernismo, como eu falei, que vai de 1922 a 1930, foi a galera que foi do campo de batalha, brigou, certo? Foi a fase que de fato apresentou uma nova proposta para fazer literatura crítica do nosso país, considerando de fato todo a nossa pluralidade, nossa riqueza, nossa diversidade como povo. Obviamente que essa galera dessa primeira geração sofreu muita resistência, mas que mesmo assim conseguiu cumprir com seu objetivo de revolucionar a arte aqui no nosso país. Beleza? E abrir o caminho aí para as próximas gerações poderem trilhar aí nesse rumo, estabelecendo uma identidade realmente nacional. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula de prosa da primeira geração do modernismo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção, galera. Estudem muito. Até mais. Valeu.